membro ladeado aqui pelo nosso vice-presidente, Sérgio Casper. Bem-vindo, né? Depois de uma temporada aí lá no Rio Grande do Sul com uma filha. Né? Eu sou até mais novo, né? Meia forma. Graças a Deus. E o procurador da SEMA, doutor Alex Fernandes, né? E a pauta de hoje é muito simples, é direto, são 2 itens, né, que nós vamos falar, e fazer uma breve digressão. O primeiro item da pauta, que é o acordo que a ABC chamou a associação lá na 4ª Vara Civil. E o doutor Alex vai explicar isso daqui a pouquinho, né? E também a respeito do agravo interno, cujo agravo de instrumento que foi proposto pelo doutor Alex, né, em dezembro, ia entrar na pauta ontem e fizeram a retirada de pauta depois do agravo interno. Em 2016 nós entramos com essa ação. E se evoluiu, né, como todos sabem, a ação foi ingressa como um pedido de restituição de documentos, mas a ação principal, que era a revisional dos juros que foi proposto pela massa falida, antigo Banco Cruzeiro do Sul, deveria ter sido vista, e nunca foi. No ano de 2021, então, como aquela ação acessória foi julgado improcedente a ação, e ela transitou em julgado com a ordem do juiz, doutor Vanderlei, dizendo que cada um de nós, os substituídos, deveriam receber diretamente nas nossas contas, uma vez que a associação ela não era legitimada para representar os substituídos em ação individual, que deveria ter sido proposta alternativamente entre grupos. Quando foi para cada um de nós recebermos, a associação, na época dirigida por outras pessoas, né, por outro advogado, interferiu e disse que não, que o dinheiro teria que vir para os cofres da associação para depois ser feita a redistribuição. Discordamos disso porque nós entendíamos que, indo para a associação, estava desvirtuando a decisão do juiz. Tanto que esse mesmo pessoal depois entra no juizado especial, não mais na 4ª Vara Civil, e reivindica parte do dinheiro que nós estamos para receber, em torno de 600 e poucos mil reais na época, com o julgado do juizado dizendo que é para ser depositado em nome do doutor Anísio 600 mil menos 10%, porque ele teria direito a receber algo que nós entendemos que ele já havia sido exaurido. Ou seja, se ele propôs uma ação, foi pago para ele, portanto ele não tinha que receber. Nessa situação nós evoluímos para hoje esse acordo que a B6, que hoje sabemos que não é mais a massa falida vendeu esses créditos para a B6, que nos chama hoje para um acordo lá na 4ª Vara Civil. Esclarecendo o quê? Nós entramos com agravo no instrumento em dezembro porque o doutor Arlen disse que só julgaria a questão depois que o STJ decidisse se era a massa falida a dona do dinheiro ou se os créditos pertenciam mesmo a nós, os substituídos. Essa manifestação foi depois de termos ido, vocês lembram, com o doutor Gilberto, que é o corregedor geral do TJ, que chamou o doutor Arlen para uma conversa. À época, ele chamou para uma conversa, então o doutor Arlen finalmente despachou, e foi em razão desse despacho que o doutor Alex fez o agravo no instrumento, que foi parar nas mãos do doutor Torres. Ok? Depois desse agravo de instrumento, o doutor Alex teve que entrar com o agravo interno diante de uma decisão monocrática do doutor Torres. Todo esse imbróglio poderia ter sido sanado se o nosso dinheiro, na época que o doutor Vanderlei afirmou que esse dinheiro pertencia aos substituídos e não à associação, se naquele momento a associação tivesse chamado a responsabilidade dito, realmente é verdade que cada um receba o que é seu. Ninguém teria enfrentado monitória, ninguém teria feito embargos daquela outra decisão que teve do doutor Arlen, dizendo que era da associação,
contrariando, contrariando a decisão já transitada de julgado, como o caso está dizendo, ninguém teria salário procriário, ninguém teria enfrentado novamente o pagamento de novo de algo que já foi pago, ok? Eu falei um ponto também que o doutor Alex recorreu ao STJ, e o STJ mandou que o tribunal julgasse, né? Não foi julgar, isso hoje está pendente no tribunal, junto com o juiz da quarta vara. O doutor Alex pode explicar melhor isso, né? Ele que está atuando, mas eu acho que nós estamos sendo assim muito prejudicados, nós estamos sofrendo 3 vezes, na verdade, não demos causa a isso, tem gente lá que fez acordo, que sofreu monitora, que ganhou monitora, está com os recursos lá pendentes. Os juros que são cobrados, a gente sabe que não são os mesmos que rendem na conta judicial. Então, eu queria saber a quem interessa isso, né? O nosso prejuízo está sendo muito grande. Eu mesmo vendi um carro para pagar a minha ação monitora. Estou dando um exemplo meu, mas eu sei que de N casos, porque muitos colegas me ligaram na época, eu não represento ninguém, sou representado pelo Dr. Alex, porque eu me fiz representar como advogado, e na época não fui aceito como advogado, mas teve suas anuâncias, e hoje nós estamos nesse impasse. Nós só queremos o que é nosso, lembrando que os honorários nós pagamos, eu mesmo paguei, né, para a associação reverteu isso para advogados, não sei se ele recebeu ou não. Não sou contra advogado receber honorários, desde que seja uma coisa de uma forma justa. Mais um ponto também, que eu estou explicando isso porque nós, na verdade, sofremos prejuízo triplamente. Por quê? Porque nós não demos causa a isso, o banco que faliu. Nós só abrimos um caminho para depositar em juízo para que nós não sofrêssemos cobrança, né, indevidas pelo banco. E é o que nós estamos fazendo. A massa falida veio nos cobrar uma coisa que nós não devíamos. Estava lá à disposição deles. Era fácil ter equacionado. Agora, por forças estranhas, que eu não entendi até hoje por quê, não foi resolvido e nós tivemos que tomar essa atitude de intervir, né? Então, passo a palavra novamente para o Wagner. Espero que os colegas entendam isso, porque até hoje, se nós concordamos com o que está sendo proposto, que seja levado à associação, porque a associação hoje está aqui representada pelo Wagner, por mim, pelo Dr. Alex, toda a comissão, nós queremos levar esse recurso para cada servidor e não retirar do salário que já foi retirado nosso qualquer centavo, qualquer valor, entendeu? Lembrando que nós pagamos e contratamos um advogado para nos defender. Isso não aconteceu. Vários colegas perderam as ações que não foram representados juridicamente por monitoras, por não ter defesa, e que na época nós estávamos em pandemia, quer dizer, foi um sofrimento triplo. Eu já discuti isso com uma pessoa, não quero levar isso aqui, e agora o nosso negócio é seguir para frente. E o Wagner depois pode, inclusive, dar mais detalhes sobre essa ação que está lá no juizado sendo cobrada em horários. Se vocês não sabem, deveriam tomar conhecimento para ter respaldo, saber o que estão falando. Porque hoje aqui nós estamos falando a verdade com vocês. Pois bem, emprestando o que o Cássio falou, eles entraram em acordo, a antiga diretoria, com o advogado anterior que funcionou na ação, que, em razão da vantagem financeira que você substituído teve, ele cobrou os 600 mil reais lá no juizado, dizendo que a associação, ao receber o seu dinheiro, é seu salário, ao receber esse dinheiro, deve-se, ou deveria pagar, ou tem que pagar a vantagem financeira que você teve. A afirmação que nós temos hoje, o pensamento da atual diretoria, não houve vantagem financeira, ao contrário, houve prejuízo financeiro. Tem gente pagando de novo aquilo que ele já pagou. Eu te pergunto, isso é vantagem financeira? Isso é vantagem financeira? Gente que teve que vender, como o caso do nosso vice-presidente, a caminhonete, um bem dele, para pagar uma dívida, quitar uma dívida que ele já tinha pago. Aonde dá a vantagem financeira que eles foram reclamar em acordo com a antiga diretoria lá no juizado? Não existe, nunca existiu vantagem financeira. Até porque o contrato da associação com o antigo advogado era de risco. E eles sabem que um contrato de risco não pode ser considerado vantagem financeira se houver perda da ação. Quem trabalha na área jurídica sabe disso. E mais,
não se fala em momento algum os danos, o sofrimento íntimo, psicológico, emocional daqueles que estavam já com as suas dívidas quitadas e à noite nas suas casas, passando mal. Porque dívida, quem é homem honrado como você, que cumpre os seus deveres, com seus débitos, tem que passar a angústia que essa pessoa sente por algo que já pagou. É importante falar isso aqui para vocês saberem que agora, vocês têm um representante. Por isso eu ressalto a importância da nossa união, de todos os substituídos, não só dos associados. Quando você pagou aquele 17,43, você estava dizendo, tô junto. É isso. Vamos para frente. É importante que você substituir. Não me dirijo só aos associados, a todos vocês que entenderam que nesse momento nós precisamos estar juntos e unidos num propósito. Então, parabéns para você que entendeu isso, que tá vendo o que está acontecendo. Nesse momento, precisamos de união. E aí eu abro agora a palavra do Dr. Alex para esclarecer o motivo do B6 ter chamado a gente para um acordo. Sim. E o agravo de instrumento e o agravo interno. Por que ontem ia ser julgado o agravo de instrumento, mas foi tirado de pauta para vocês poderem entender. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, bom reencontrá-los. Casper, nosso querido amigo, bom estar de volta, presidente. De fato, estamos vivendo uma batalha judicial, não é? Mas que nós temos ao nosso lado a verdade, as provas, e aqui eu vou procurar ser um pouco mais objetivo, né? Ressaltando as palavras do presidente e do vice-presidente, pela preocupação da diretoria em que a gente resolva essa demanda, né? Bom, em primeiro lugar, no processo de 2016, que tramita na 4ª Vara Civil, a B6, que subrogou o Banco Cruzeiro do Sul, né, que comprou a carteira de créditos e débitos da massa falida, ela, por ocasião dessas manifestações, tanto nossa quanto deles, sugeriu a designação de uma audiência de conciliação específica para que sentássemos e encontrássemos uma saída em relação ao levantamento desse crédito em conta judicial. A Sempre interpôs uma petição dizendo que a gente, na verdade, a gente não discorda de sentar com a B6 e encontrarmos uma alternativa para resolver essa questão, até porque isso é de interesse de todos, mas que respeite as regras legais, né? Que respeite, por exemplo, como o Cássio falou mesmo, aqueles associados ou substituídos que fizeram o acordo e pagaram o acordo integralmente, né? Inclusive, só para já fazer um apontamento aqui, o motivo do agravo interno é para que um colegiado fale exatamente sobre essa questão, porque não há razão nenhuma jurídica de que valores sejam ainda permanecidos em conta judicial de pessoas que já cumpriram o acordo integralmente com a massa falida, né? A gente até falei para o presidente, a transação, o acordo extingue qualquer tipo de obrigação. Então, o nosso agravo interno é para que o colegiado se pronuncie a respeito daquelas pessoas que firmaram o acordo especificamente, e não há razão nenhuma de manter o crédito ainda vinculado em conta judicial, e a gente pede a liberação do dinheiro. No mais, aí vem toda essa questão que a gente estava esperando, a decisão também do desembargador Torres, no sentido também de falar sobre a titularidade desses créditos depositados, né? A gente esperava essa posição do tribunal dessa semana, do dia 23 ao dia 27 de fevereiro, estava incluído em pauta, mas observamos aí que foi retirado em pauta. A retirada em pauta tem várias razões, mas a gente acredita que uma delas pode ser que o tribunal esteja fazendo uma reanálise dos nossos fundamentos, que sem nenhum tipo de prepotência,
eu digo até para o presidente, para o vice-presidente, a gente está com a verdade, isso aí eu digo sim. E vou permanecer dizendo. E eu tenho a cabeça erguida para dizer que toda a petição que a gente faz, requerendo o que a gente está requerendo, é com base em documentos, é com base numa sentença transitada em julgado, na oportunidade, ninguém se manifestou nesse sentido. Só agora, nesse momento, que a B6 reluta em dizer que o crédito é da sua titularidade e a gente sabe que não é. Então, o jurídico aqui aguarda com bastante confiança a decisão do juiz, respeitando, mas se de qualquer forma vier contrário ao que a gente entende, presidente, a gente vai até a instância superior fazer sustentação oral no STJ, se for preciso, exatamente para respeitar os direitos dos substituídos. Estamos aqui atendendo na associação, na SEMP. Quais os dias? Quais os dias a gente quer cada terça, quarta e quinta, a gente está fazendo os pré-agendamento. E com pré-agendamento também, né, presidente? Porque às vezes as demandas no jurídico é assim, quando se tem muito processo para se manifestar com prazo, a gente tem que ter, aí a gente dá uma reduzida muitas vezes, mas sempre enquadrando também no horário, substituindo o dia para mim. Doutor Alexis Wagner, lembrando que nós nunca tivemos isso, né? Enquanto associação, e olha que a associação já tem mais de 30 anos. Nós nunca tivemos um representante jurídico que nos representasse de verdade e nos atendesse aqui. Então, você está de parabéns pelo trabalho. Queria salientar isso, porque às vezes meus colegas têm muitos problemas e não sabem onde recorrer. E que pode vir buscar esse apoio com você. Que eu agradeço e eu quero responder essa questão com você, Cássio, para dizer o seguinte, que essa reciprocidade de eu estar aqui só existe porque você compra o projeto. Quando o Wagner chegou na primeira vez, eu sei da nota dele desde o início lá, primeira vez que queria sentir, que agora eu peguei a associação e eu quero fazer uma coisa diferente de tudo que não estava sendo feito. E a gente olha no olhar, juntamente com você, que foi uma grata surpresa te conhecer a Alessandra, a gente vê que, cara, é um projeto sério, de pessoas sérias que querem levar um negócio a sério. Tão a sério que eu, como cidadão comum, com todo respeito, é um choque de sentimento, de olhar uma sede campestre do jeito que está. É um descaso. E aí você olhar no olho do presidente, a vontade de fazer aquilo lá não dá, porque aquilo lá pode gerar renda, pode gerar bem-estar para o associado, né, que vive naquele mundo de só computador e só ter que cumprir coisas e ter um espaço para a família, né, que você enxergou, né, presidente? Então, parabéns mais uma vez a vocês. E essa reciprocidade de estar aqui junto é porque vocês deixam, né, que a coisa aconteça. Lembrando uma coisa, gente. De novo, pegando um gancho aqui do vice-presidente. O doutor Alex, ele não está apenas aqui para atender você nas demandas suas administrativas. Mas você, qualquer tipo de problema que você tiver, você é associado, inclusive familiar. Uma demanda na vara da família, você é associado. E quem não é associado está convidado a vir para a associação para se tiver qualquer tipo de demanda. O doutor Alex é o nosso jurídico, tem uma equipe, né, que atua junto com o doutor Alex. Então você é convidado para receber e ser aqui muito bem acolhido. Se associar. Tá certo? Isso faz parte da nossa prestação de serviço. E aí vamos para as considerações finais? Vamos lá. Não, eu mesmo, na verdade, só agradecer, né? Mandar um abraço a todos aí e que continuem confiando na gente. Nós vamos dar a resposta que vocês querem. Nós estamos no mesmo barco e não é fácil vir para cá. Eu nunca me envolvi diretamente com associação, nem sindicato, embora sempre fui filiado, e porque, na verdade, eu sempre falei para o Wagner, quando ele me chamou, é um abacaxi, é um pepino, a gente sabe, ninguém viria para cá, nós só assumimos dívidas, né? Dívidas e mais dívidas, e compromissos que a gente quer honrar e fazer valer o nome da SEMP. Doutor Alex, considerações finais? Bom, mais uma vez agradecer a confiança e dizer que a gente está aqui na luta e é uma luta difícil, mas, como eu sempre retrato, a gente está ao lado da verdade e o jurídico aqui está à disposição para atender os assuntos. Ok. Gente, agradeço a Deus por essa equipe, uma equipe assim maravilhosa. A Alessandra está ali do outro lado da câmera, né? Tem sido assim um baluarte para nós, uma pessoa assim, que tem se destacado.
nosso contador lá, o Nélio, assim, a soma dessa equipe, a diretoria toda, não vou nominar um por um aqui, mas enfim, todos os componentes da diretoria, eles nos apoiam mesmo, tem sido uma diretoria assim, diferenciada. Minha gratidão, nossa gratidão a Deus, porque é Ele quem fez com que essa configuração tomasse esse rumo e esteja fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo de benefício para o bem comum, tá? E isso eu digo assim, como o doutor Alex falou aqui, com muito entusiasmo, com muita vontade, porque eu sei que Deus está no nosso barco, nós vamos conseguir, com a bênção de Deus, debaixo da proteção dele. E nós que cremos em Jesus Cristo, nós sabemos que os princípios cristãos que nos levam, no meio desse tumulto todo, a atravessar essa onda, essa marola, muitas vezes que parece difícil de vencer, mas nós vamos vencer, porque Deus é conosco e nós estamos unidos. E é isso que eu digo para vocês, vamos permanecer juntos. Se você tiver qualquer dúvida, pode nos procurar. Nós estamos aqui de braços abertos para te atender, claro, dentro das nossas condições e possibilidades, tá bom? Então, um beijo a todos, fique com Deus, tamo junto. Um abraço.